Você já reparou como uma vitória pode esconder vários problemas? Bom, o Brasil venceu, convenceu, passou de fase, mas aí que existe uma situação que pode complicar, né, completamente a vida da seleção daqui pra frente. E o curioso é que esse problema nem aconteceu no jogo do Brasil. Enquanto a torcida comemorava a classificação, outros resultados começaram a desenhar um caminho ali muito mais complicado do que muita gente imaginava. E quando você olha pra tudo o que aconteceu nas últimas horas, percebe que o Brasil ganhou um adversário perigoso, viu possíveis rivais crescerem justamente na hora certa e ainda descobriu que o mata-mata pode ser muito mais difícil do que parecia. Então fica comigo até o final, porque existe um detalhe que praticamente ninguém está comentando e ele pode decidir o futuro da seleção nessa Copa. E o Brasil fez uma grande partida, a vitória trouxe mais confiança, confirmou a classificação e mostrou um time muito mais organizado do que já foi no passado. O Vini vive um grande momento da sua carreira, o Neymar finalmente voltou depois de quase 1000 dias fora dos gramados vestindo a amarelinha. A defesa segue sólida, tudo isso é motivo para comemorar, mas a Copa não funciona apenas com aquilo que acontece dentro do seu próprio jogo. Na verdade, muitas vezes o resultado que muda a história da competição acontece em outra partida. E foi exatamente isso que aconteceu. Enquanto os jogadores brasileiros deixavam o campo comemorando, outras seleções estavam ali definindo o futuro do Brasil. E quando saiu a confirmação de que o Japão seria o primeiro adversário do Brasil, muita gente respirou aliviada. Só que existe um erro enorme nessa análise. O Japão talvez seja uma das seleções mais subestimadas dessa Copa. Eles chegam ao mata-mata mostrando organização, intensidade e muita disciplina tática. É aquele tipo de equipe que talvez não tenha lá os maiores craques do mundo, mas raramente entrega espaço. 去年、日本で親善試合をして、我々が、勝っていますので、さらに、相手のモチベーションは、高いと、思われますし、そういうこうブラジルと E basta lembrar de algumas zebras históricas para entender que o favoritismo não ganha jogo. Se teve uma seleção que chamou bastante atenção hoje, foi a Alemanha. Mais uma vez aparecem problemas defensivos, mesmo sendo uma equipe extremamente forte, ela voltou a mostrar dificuldades quando sofre pressão. Isso muda completamente a visão sobre a competição, porque até poucos dias atrás muito enxergava a Alemanha, né, como praticamente imbatível. Hoje essa percepção já não é tão clara assim. Isso o Vada fez exatamente ao contrário. Jogou com mais autoridade, controlou a partida, mostrou mais equilíbrio e confirmou que tem muita gente que considera a equipe uma das candidatas ao título. Esse resultado também interfere diretamente na caminhada do Brasil. Dependendo dos próximos cruzamentos, Brasil e Holanda pode se encontrar apenas em fases mais avançadas. Ou seja, cada resultado começa a empurrar as seleções para lados diferentes do chaveamento. É aquele famoso efeito dominó. Um jogo muda o outro, que muda outro. E quando você percebe, o caminho inteiro da Copa já é completamente diferente do que começou. Agora que vem a pergunta. Qual é o problema enorme que eu falei no começo? Não é o Japão, não é a Alemanha, não é a Holanda, é justamente o mata-mata. Porque até agora o Brasil teve espaço para errar se desperdiçasse chances. Ainda teria outro jogo se empatasse. Ainda poderia recuperar, só que agora definitivamente acabou. Daqui para frente qualquer erro elimina. Uma falha defensiva, um pênalti perdido, uma decisão do VAR, um contra-ataque que a defesa não consiga segurar. Tudo passa a ter outro peso a partir de agora. E é exatamente por isso que as grandes seleções costumam mudar completamente de postura quando começa claramente aí o mata-mata. Só que tem muita gente que também queria saber, né? A volta do Neymar trouxe confiança. Isso é inegável. Só que uma coisa ficou muito clara. Hoje o Brasil não depende apenas dele. O Vini assumiu totalmente esse protagonismo. Outros jogadores cresceram, a equipe parece muito mais coletiva. E talvez essa seja a maior evolução da seleção, que anos atrás parecia que tudo precisava passar pelos pés do Neymar. Hoje não. Hoje existem várias formas diferentes de decidir uma partida. Isso torna o Brasil muito mais imprevisível para qualquer adversário. E aqui um detalhe que quase ninguém percebeu. Existe uma característica em comum entre praticamente todas as seleções que continuam vivas. Elas sofrem, nenhuma chegou ao mata-mata jogando futebol perfeito. Todas tiveram dificuldades, todas passaram por momentos complicados. E isso mostra que talvez essa seja uma das Copas mais equilibradas dos últimos anos. E justamente por isso
o Brasil precisa evitar qualquer excesso de confiança. E a conclusão de tudo isso é que a classificação trouxe mais tranquilidade, inclusive até mais pro elenco, né, para todos os jogadores. Vão poder jogar aí muito mais tranquilo do que o que seria antes, né, toda aquela pressão, enfim. Mas também trouxe bastante responsabilidade, cada um deles sabe disso. Agora não existem mais jogos para corrigir erros. O Japão chega organizado e chega chegando, hein? Outras seleções ganharam moral. Os favoritos continuam vivos e o caminho para o título começa justamente agora. Talvez o Brasil tenha sim, né, o futebol para conquistar o Hexa, mas também ficou claro que qualquer pequeno detalhe pode mudar completamente a história da nossa seleção brasileira. E é exatamente isso que torna uma Copa do Mundo tão imprevisível e tão top de acompanhar. Agora eu quero saber sobre a sua opinião. Você acredita que o Brasil teve sorte no chaveamento? Ou acha que o mata-mata será muito mais complicado do que parece? Escreve aqui nos comentários porque eu quero ler todas as suas opiniões. E ó, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no Kaizenfoot. Aqui a gente não mostra só o resultado dos jogos, a gente explica o que realmente está acontecendo na Copa e por cada detalhe pode mudar o destino da nossa seleção brasileira.